Agora sim estamos live. Bom dia, meninas. Bom dia. Mais um dia que começa e nós aqui, ó. Eita, motivação. Maravilha. Lei Rômulo, bom dia. Cris Vitória, bom dia, querida. 10:07. Oh, glória. Aleluia. Deus abençoe. Que bom. Fala, Fer. Fernandão. Beijo pra você, Paty das meninas. Deus abençoe. Espero que o dia de vocês, na hora que você abrir o olho, já começou logo a buscar a presença do Senhor, focar teus pensamentos, aquietar o coração, os pensamentos ansiosos. Marcinha! E aí, Marcinha? Quando é que a gente se vê de novo, querida? Deus te abençoe. Como é que tá aí, Guaba Grande? Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Bom dia, Ivanir Sacramento. Simon, meu caro, como vai? Rogério, meu brother. E aí, meu irmão, como é que você tá? Espero que bem. Débora, bom dia, querida. Dorivan, bom dia. Dando um bom dia pra vocês aqui. Ai. Ontem eu vi o caminho que seu pai faz, Luara. Não é? Eu vi ontem. Eu fui mais ele ontem, ele vai por lá por cima. É. Ele disse que tudo isso por causa dessa sinaleira aqui, ó. Ele não suporta essa sandália. Ele disse ali, rapaz, quando você acha ela aberta é ótimo, mas quando também tá fechada. Izumi, querida! E aí, Izumi? Como é que tá você? Bom dia. Deus abençoe você e sua casa. Fiquei na saudade de vocês, Izumi. Geografia. Vontade de ver vocês novamente. Grande Dorivan, bom dia, meu irmão. Pablo, Val. Filosofia, né? Física e química. Eu só tô assistindo seminário. Deixa eu ver. Não tenho a planitude. Eu tô seminário de fazer. Rapaz, meu tutor gostou.
Então pronto. Izumi, sábado agora tem uma nova reunião daquela de casais. Viu? Se você tiver a fim de ir, pronto, vai ser sábado agora, 7h30. Aí vai ser lá no Aprisco. Hoje o nosso tema da nossa live é: você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. A gente não quer. Tem uma música assim, né, velho? É, que banda mesmo é essa, velho? Mutantes, né, não? Mutantes, não, é. Dá um Google aí nisso aí, por favor, Maria, por favor. Pra gente. Aí a galera fala assim: rapaz, como é que o cara não sabe de quem é essa música, velho? Realmente me passou aqui agora, eu sabia. Mas eu acho que era. Não, pô, é uma banda de rock dos anos 80 aí. Aqui, brasileira, claro, óbvio, né? E. O nome dos caras, eu não sei se é Mutantes. Canção de Titãs. Titãs, pô. Como que pode o cara esquecer isso? Logo, Titãs. Vou botar. Hoje pra gente refletir esse tema. Você tem fome de quê? Porque a nossa alma tem fome e sede. E aí? A gente vem refletindo nessas últimas lives aí. Se você quiser depois acompanhar, eu sempre coloco uma hashtag aí para você acompanhar depois ou procurar as antigas. Se você clicar na hashtag que vai ter depois aí, você dá para assistir as anteriores. E a gente tem falado esses dias sobre a nossa alma, né? A sede dos nossos desejos, vontades, nosso espírito e o nosso corpo. Como a gente procurar ter uma vida ajustada, equilibrada em Deus, a respeito dos nossos sentimentos, emoções, vontades, desejos. E essas lives, elas geralmente acontecem aqui nesse horário que eu tô fazendo esse bonde aqui com as meninas. Por isso vocês veem essas caras de taxa delas, porque elas estão super motivadas, porque são 7 da manhã. Ai, gente, o som tá baixo hoje. Não sei o que houve. Vou tentar melhorar. Fala, Lili! E o texto que eu gostaria de usar hoje para a nossa reflexão é um texto radical das Escrituras. Quando eu falo radical, não é de radicalismo assim no sentido de brutalidade, ou radical no sentido mais original da palavra, de ser uma coisa bem basal, bem do início. Um texto principal, ou seja, que carrega princípio. Está em Gênesis capítulo 2. Depois eu vou colocar o texto aí em cima, na descrição do vídeo. Que é quando Deus, após ter feito o homem, o coloca no jardim. Não posso deixar de citar que esse insight veio de um pastor chamado Paulo Borges Júnior. E peguei esse insight na reflexão dele e quero compartilhar com vocês.
Todos nós temos fome e sede. E esse texto de Gênesis fala que Deus, depois de haver feito o jardim e tal, colocou ali no processo da criação, né? Deus colocou o homem no jardim e disse para o homem que ele deveria cultivar e guardar o jardim. Então, quando Deus fez o homem, ele já tinha feito o jardim. Ou seja, quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. E faz esse homem também com sonhos, com desejos, com vontades. E uma dessas vontades, é claro, é a fome, a sede. Então Deus, quando criou o homem, com suas necessidades e vontades e desejos, ele já havia criado o jardim para matar a fome e a sede do homem. Então essa verdade carrega um princípio para nós muito interessante, porque faz a gente pensar pensar em que Deus não vai nos permitir cair num processo onde ele já não tenha provido aquilo que necessitamos, né? Inclusive, um dos pontos da oração do Pai Nosso, Jesus reafirma isso quando fala assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando Jesus diz assim também: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, há uma confiança de que Deus proverá para as nossas necessidades, para os nossos anseios, nossos desejos. E uma coisa interessante sobre isso é que, ao fazer o jardim, Deus então constrói um limite para o homem, dizendo para o homem assim, olha só exatamente o que é que o texto diz. O texto diz assim, ó: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore que está no meio do jardim, a do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis. Ou seja, o mandamento de Deus é um mandamento de comer primeiro e não de não comer, né? Tem muita gente que pensa que Deus poderia ter deixado tudo liberado. Mas, meu irmão, entenda, uma verdadeira liberdade não consiste em você não ter limites, mas em conhecer e aprender a disciplinar a sua alma dentro dos limites. Tem gente que pensa que liberdade é você fazer o que der na telha. Não é. Quando você está fazendo o que dá na sua telha, você está escravo dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Mas quando você recebe limites e aprende a viver e ser feliz dentro daqueles limites que você tem, aí você encontra a verdadeira liberdade. Aí sua alma vai encontrar a verdadeira satisfação. E olha que isso acontece em tudo na nossa vida, mas a gente está falando de coisas, como eu falei, muito radicais, muito raiz, sabe? Uma reflexão bem num texto que fala dos princípios da criação e de tudo mais. Oi, Valquíria, bom dia, paz de Cristo, querida. Então, assim, é uma coisa linda de se refletir. A palavra de Deus inteira é maravilhosa da gente meditar e refletir. Mas esses 10, 11 primeiros capítulos de Gênesis são realmente capítulos muito importantes para a gente tentar compreender as coisas da vida, as coisas criadas, a beleza de Deus, o pensamento de Deus a respeito da criação, a ordem que Deus estabeleceu para as coisas, como tudo flui e funciona dentro da ordem de Deus.
Lisan, bom dia, paz de Cristo, meu irmão. Grande Hipólito, como vai, meu querido? Então, assim, a gente, a gente vai mergulhando nesse texto e aí a gente vê que as nossas sedes e fomes da nossa alma, elas são providas por Deus. Inclusive, se você vai mais adiante, porque Deus fez primeiro o homem, o ser humano, o sexo masculino, e aí ele depois, mais adiante um pouco, ele vê que não é bom que o homem esteja só. Ou seja, ele permite o homem passar, sentir os primeiros aspectos da fome de companhia, de ter alguém ao seu lado, alguém para comungar, para ser comunidade, para estar junto. O homem vê que os animais todos têm suas parcerias e estavam lá até, sabe, brincando, fazendo aquelas coisas. E o homem olhava e falava assim, ô gente, e eu? Então Deus primeiro dá um trabalho para o homem, Deus ocupa o homem, Deus dá toda a provisão que o homem necessita para comer, para beber, para ter o seu dia ocupado e permite que o homem sinta a falta de uma companheira para que ele também mostre, revele o plano dele a respeito da companheira que ele tinha. Ele então faz o homem adormecer e faz da costela do homem a sua companheira, a sua adjutora. Então, veja que Deus maravilhoso que já tem um plano de suprir todas as nossas necessidades. Então, quando o homem acorda, desperta daquele sono que vê a mulher do lado dele, ele fala, poxa vida, que maravilha! Essa daqui é realmente aquela que Deus proveu para que eu possa ter quietude, que eu possa estar em paz com relação a isso, porque os bichinhos não davam, né? Apesar de em alguns países o pessoal tá legalizando a zoofilia, mas não dava, né? Não é esse o plano de Deus. Hoje, então, o que isso serve para nós hoje? É que talvez hoje você também está faminto, sedento na sua alma, no seu coração, de alguma forma. E eu vou dizer para você, por a gente não comer aquilo que deve ou que pode, é que a gente acaba indo comer aquilo que não pode, ou não deve, ou que não deveria, que não convém. Por a gente não se saciar daquilo que deveríamos, por a gente não mergulhar, não absorver aquilo que o Senhor nos dá, com gratidão, com um olhar de perfeição, é que a gente exatamente acaba indo comer ou devorar as coisas que o Senhor não quer. Ou seja, onde é que está a sede da concupiscência da alma, do pecado? Ela está, primeiramente, em rejeitar, de alguma forma, o alimento que Deus nos dá para a nossa vida. E, em seguida, de sentir vontade, desejo por aquele alimento que Deus não deseja que nós, não quer que nós comamos para nossa alma. Ou seja, a sua fome e sua sede, se você olhar agora, não importa do que é que estamos falando, ainda que nas nossas lutas, dificuldades, o Senhor tem uma responsabilidade conosco de nos suprir, e Ele já supriu. Ele já supriu a minha vida e a sua. Deus, ele não é pego de surpresa pelas nossas necessidades. Deus não é pego de relance, de supetão, diante das nossas necessidades. Nós é que somos, na verdade, afoitos para satisfazer nossa alma do nosso próprio jeito, da nossa própria forma, de acordo com o gosto corrupto e pecaminoso que a gente vai edificando e construindo.
na nossa vida. E depois que a gente faz isso tudo, a gente vai colher as consequências dessa corrupção. Então veja, hoje você deve ter acordado aí já com fome, né? Porque depois da noite toda, a gente acorda com fome e quer tomar café, né? Pois é. Há um café na sua alma também. Essas reflexões que a gente faz aqui tem sempre instigado as pessoas também a buscarem ao Senhor no seu primeiro momento do dia. Porque do mesmo jeito que nosso corpo amanhece com fome, às vezes nossa alma também. E a gente tem uma necessidade real de alimentar a nossa alma. E o que alimenta a nossa alma são as coisas que vêm de Deus. Como Jesus disse na tentação, o diabo queria fazer ele alimentar a alma dele com outras coisas. E Jesus diz assim, ó, o diabo queria oferecer o pão dele para Jesus, né? Porque essa, na verdade, é a estratégia do inimigo. Qual é a estratégia do inimigo? Deus provê as coisas para você. E ele quer prover corruptamente algo para você. Foi esse o estímulo dele sobre Eva, sobre Adão. É esse o estímulo dele sobre cada um de nós. Então, esse estímulo é o estímulo de lançar mão. Vou, mas eu volto agora para me ajeitar. Diga ela. E aí o que é que acontece? Qual é a função dele, do inimigo das nossas almas? É prover ou apontar a direção justamente do alimento que a gente não deveria se utilizar para a nossa alma, para o nosso corpo, para o que quer que seja. Ou seja, é tentar satisfazer as necessidades que são inerentes à nossa vida como ser humano, mas de uma maneira corrompida, distorcida, descontrolada, desenfreada. Então essa é a tentativa dele. É nisso que a gente vai sendo escravizado, é nisso que a gente vai sendo preso, encontrando doenças no nosso corpo, na nossa alma. É nesses vícios que vão se formando na nossa vida. Então, se a gente não toma cuidado, o que é que vai acontecer? Todas as vezes que a gente se puser diante das nossas necessidades, sempre vai haver uma bandeja do inimigo. Mas Jesus disse o que para o inimigo? Quando ele diz, vai, transforma essas pedras aí em pães. Vocês sabem, meninos, o que foi que Jesus respondeu? Quando o inimigo disse, transforma essas pedras em pães. Esqueci. Ele disse assim, não só de pão... Viverá o homem, vai se enganar da palavra na vida. A palavra de Deus não está. Oh, mas essas meninas tudo crente, velho. Fala, a Ruth aqui atrás no cantinho e Teca tá escondida aqui nesse cantinho. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então, às vezes, a gente falha, às vezes não, né? Todas as vezes quando a gente peca, é porque a gente não come da palavra de Deus. Beijo. Boa aula, queridas. Tchau, papa. Porque a gente quebra esse princípio. É a mesma coisa sempre desde o início, gente. E o que é que Jesus fez na cruz do Calvário? Ele nos salvou. Primeiro que ele arrancou toda a condenação que pesava sobre nós por causa dessas escolhas erradas, trazendo perdão, justificação. E segundo, fazendo a gente compreender, pelo amor, que esse amor dele é suficiente para nós, que essa vida dele é suficiente para nós, para que a gente lance mão novamente na nossa vida das coisas que realmente fazem parte, estão coerentes
dentro da vontade de Deus. Então veja, quando Deus disse para Adão lá, de toda árvore do jardim comereis, ele está dizendo isso para mim e para você hoje. Marcelo, bom dia, querido. Adriana, Deus abençoe. Vlad, Deus abençoe. Hipólito, Deus abençoe, querido. Marinês, dona Marinês, querida. Felipe, bom dia. Então, já chegando ao finalzinho. Então, o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Presta atenção. Você está com fome e sede de quê? Eu já provi para você o que você necessita. Primeiro, ele proveu a presença dele. Sabe? Ele já proveu a presença dele, o Espírito dele, que em tudo nos atende. Né? O Espírito Santo, ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. Todas elas. E fora isso, ele também nos supre do alimento, da provisão material, da provisão de amizade, de companheirismo, da provisão sexual. Né? Ele provê isso para a gente através do casamento, especificamente. Né? E nos supre na nossa solteirice ou nos nossos momentos de estar só pela alma, pelo espírito. A gente vai ficando abastecido na presença dele. E vai conseguindo deter os impulsos extremos, assim como pela vontade de possuir, de ter coisas, assim como pela vontade de comer exageradamente. O Senhor tem poder de nos suprir, já está disponível agora. Agora a gente precisa ir a Ele. Né? Jesus disse, todo que tiver sede, venha a mim e beba. E o que tiver fome, venha a mim e coma. E eu darei de comer do pão da vida. E eu darei de beber da água da vida. Então é só a gente se colocar diante do Senhor. E essa fome e sede que nossa alma tem será suprida em Deus. Creia que Deus não te fez, não fique murmurando nem reclamando, porque muitas vezes é isso que acontece. A gente fica reclamando, murmurando, dizendo, mas eu tô assim, Deus parece que não me ouve, Deus não me atende, Deus isso, Deus aquilo, Deus não me dá uma resposta, Deus não me considera e tal. Aguarde, espera no Senhor. E Ele concederá aquilo que você tem necessidade, tem desejo dentro do seu coração. Confia no Senhor, espera no Senhor, coloca o teu desejo nas mãos do Senhor, descansa no Senhor, confia no Senhor, porque é Ele quem pode te suprir. A gente precisa simplesmente parar, sentar, confiar naquilo que o Senhor quer e deseja para cada um de nós. E não deixar com que a nossa própria alma domine, ou nosso... Por que a gente não pode deixar a nossa própria alma dominar? Porque nossa alma já está inflamada pelo pecado, ou seja, já existe nela uma tendência a procurar o que é corrupto, o que o que está fora da vontade de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe nesse dia. Talvez, vamos ver se a gente reflete um pouco mais, se tiver outra oportunidade, a gente refletir um pouco mais sobre esse assunto, né? Mas que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe você que assistiu essa live, compartilhe se te edificou, em nome de Jesus. Valeu? Um bom dia a todos, que Deus possa fazer você abrir os olhos e enxergar aquilo que Ele proveu para você, em nome de Jesus.